O que diz o Espírito? Precisamos de entender que para entrar na vida espiritual plena, firme, forte e eterna, temos que desenvolver uma comunhão viva e firme com uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Poucos percebem que o Espírito, em Apocalipse, ordena algo maravilhoso e nas 7 cartas há uma dinâmica na revelação do Espírito. O Cristo ressuscitado e glorioso que apareceu a João, ele nos vem através das cartas para nos ensinar coisas gloriosas. Vamos, então, ao entrar na escola do Espírito, aprender uma primeira lição. No final das 7 cartas, vamos ler Apocalipse 2, versículo 7. Diz assim: quem tem ouvidos. Depois, no versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando termina a carta à igreja de Tiatira, versículo 29, ainda capítulo 2, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, quando termina a carta à igreja de Sardes, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E assim, em todas as 7 cartas. Quem tem ouvidos? Logo, o Espírito, quando dirige a igreja, a primeira coisa é saber ouvir. O crente que não sabe ouvir o Espírito não tem como andar na luz. O nosso ouvido, ele precisa de estar preparado. O ouvido espiritual. Claro que todos têm ouvidos, mas a Bíblia fala de um ouvido espiritual. Essa é a diferença. E a pergunta é: que igreja tem ouvido o Espírito? Porque aqueles que ensinam as Escrituras, leem a Bíblia, não dão atenção a esta revelação. Os que ensinam têm ouvidos para ouvir a voz do Espírito. Observem quem é este Espírito que está falando as 7 cartas. No versículo 7 do capítulo 3, quando fala a igreja de Filadélfia, diz assim: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Quem tem a chave? O Espírito, pois quando termina a carta diz assim: quem tem ouvido, ouça o Espírito. Então, o Espírito é que tem a chave agora. Por isso nós devemos ter ouvidos para Ele. Quanta divisão há, quanta confusão há, quanto engano há, quantas doutrinas humanas e carnais. E até mesmo cumprindo a profecia, quantas doutrinas demoníacas entraram nas igrejas? Porque não ouvem o Espírito. Você que é sincero e que deseja ter uma comunhão viva com Deus, tome a sua Bíblia, leia as 7 cartas, veja como o Espírito se apresenta. É o próprio Cristo. Veja que no versículo 14 do capítulo 3, estas coisas diz o Amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, é Cristo. Mas quando termina a carta, no versículo 22 do capítulo 3, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que significa que as 7 cartas é como se fosse uma única carta aos crentes. O Espírito, ele diz às igrejas, no plural, isto é, todas as igrejas. Então, para a igreja de Laodiceia, o Espírito é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Para a igreja em Pérgamo, versículo 12 do capítulo 2. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. É o Espírito. Portanto, a nossa primeira lição na escola do Espírito, na escola de Cristo, é aprender a ouvir. Jesus diz no Evangelho: veja como ouvis, vede como ouvis. A maneira de você ouvir o Espírito, de identificá-lo, de ter comunhão com Ele, determinará sua vitória ou sua derrota. Por isso, no final das 7 cartas, está chamando os vencedores. Veja, o Espírito sempre diz por 7 vezes: ao vencedor, far-lhe-ei isto, dar-lhe-ei aquilo. Portanto, medite nisto. Peça ao Senhor para lhe dar um ouvido espiritual. Que você, que crê, seja aquele que tem ouvido. Porque esta é a primeira lição. Em Efésios nós lemos: se é que eu tendes ouvido e aprendido que a verdade está em Jesus. Se é que eu tendes ouvido e nele foste instruído. Jesus diz em João que o Espírito ensinará todas as coisas. Claro, o Espírito continua nos falando, nos revelando toda a situação atual. Assim andamos na luz. A luz é a palavra do Espírito. Bendito seja o Senhor. Que possamos crer no que está revelado na palavra do Senhor. São os últimos tempos da igreja na terra. Tempo de confusão religiosa, de muitas palavras e ensinamentos confusos. A única maneira de nós escaparmos de toda a confusão é ouvirmos a voz do Espírito. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que a graça e o amor de Jesus esteja com você. Amém.